Olá, você tem necessitado de algum milagre nesses dias? Parece uma pergunta sem muito sentido, porque a priori todos nós estamos necessitando de algum milagre. Até porque todos nós temos muitas áreas de impotências, muitas áreas em que nós nos sentimos limitados e que nenhuma postura, nenhuma ação vai fazer com que aquela realidade mude, a menos que do alto venha uma resposta. Mas eu faço essa pergunta porque existem vários níveis de cegueira, mas uma delas é aquele cego que decidiu não enxergar. Existe o cego que não enxerga, mas existem aquelas pessoas que são cegas porque deliberaram e decidiram no seu íntimo não enxergar. Não querem olhar para as coisas espirituais, não querem olhar para as coisas sobrenaturais, por consequência, não querem olhar para Deus. E a palavra de Deus vai nos mostrar através do profeta Isaías que Deus tem um interesse tremendo em nos abençoar e, mais do que isto, tem um interesse tremendo em realizar milagres na nossa vida. É também importante dizer, como uma forma de entendimento melhor sobre esta área tão melindrosa que é o milagre, que Deus não é um menino de recados em que podemos manipular, que podemos fazê-lo agir em nosso favor a qualquer hora e tempo. Existe uma compreensão muito errada quando o assunto é milagre, porque muitas pessoas se ajuntam e fazem de suas reuniões um projeto de manipulação divina, como se Deus tivesse a obrigação de fazer aquilo que se pede, no tempo em que se pede, do jeito que se pede. Não é desse jeito que a Bíblia fala, nem é o jeito que eu compreendo. Eu vejo Deus como o Senhor de todas as coisas, como Deus soberano, soberano sobre o tempo, soberano sobre as suas próprias escolhas, como o próprio Isaías vai declarar, que quando Deus age, ninguém pode impedir. E também lembrando o que fala Davi no Salmo 23, quando ele fala do pastor, do bom pastor, ele usa para a palavra Senhor, ele usa a palavra Yahvé, que é o Deus que chama a existência o que ainda não houve, aquilo que não existe. Um Deus que a tudo governa e por ninguém é governado. Mas, a princípio, o que precisamos focar nessa ministração dessa tarde é que Deus pode realizar milagre, no tempo dele, do jeito dele, se ele quiser, é claro, mas ele pode. Não podemos esquecer que Deus pode. Existe um grupo religioso que tenta manipular Deus em seu favor, a fim de que Deus haja, como eu dizia agora há pouco, no tempo, na hora e do jeito em que se espera. Deus é Senhor, não é servo. Ele é Senhor de todas as coisas. Por outro lado, existem grupos religiosos que ignoram o milagre, que desprezam a ação de Deus, que não compreendem que Deus ainda faz hoje o que fez antes no passado. A Bíblia diz que Deus é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. A imutabilidade de Deus é uma marca nos registros bíblicos. Deus é imutável, Ele é o mesmo Deus de sempre, Ele não mudou. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho naquele tempo de Moisés é o Deus que pode socorrer uma mãe que está gritando por socorro por um filho na dependência química, por uma mulher que grita por socorro por ver o seu casamento desfacelado pela traição, por um filho que grita por socorro em ver seus pais se degladiando, ou qualquer outra demanda familiar, ou mesmo na área de saúde ou na área espiritual. Deus não mudou e Deus deseja realizar um milagre em nossas vidas. E a palavra de Deus nos diz, através do profeta Isaías, ainda no capítulo 41, versos 18 e 20, diz assim a palavra, escute só, abrirei rios nas colinas estéreis e fontes nos vales, transformarei o deserto num lago e o chão ressequido em mananciais, para que o povo veja e saiba, e todos vejam e saibam que a mão do Senhor fez isso, e o Santo de Israel o criou. Isaías, como profeta, traz para nós aqui uma notícia tremenda, de que Deus é aquele que pode abrir rios nas colinas estéreis. Ou seja, está falando aqui de um Deus que age na impossibilidade humana, um Deus que quebra a lógica, o raciocínio humano, um Deus que quebra as nossas hipóteses negativas, pessimistas, de um Deus que nos surpreende, de um Deus que realiza o que a priori é impossível de ser realizado, um Deus que abre rios
nas colinas estéreis e fontes nos vales. Mas quando Deus realiza um milagre, é interessante que ele está pensando em algo muito específico aqui. Ele diz aqui, olha, eu estou fazendo isso para que o povo veja e saiba. Olha, o que o texto está mostrando é que existem muitas pessoas que estão no campo da ignorância e da cegueira. Para que Deus faz o milagre? Para que as pessoas vejam e saibam. Em outras palavras, para que as pessoas saiam da cegueira e da ignorância espiritual e possam ver o sobrenatural e possam, portanto, ver o próprio Deus e vendo Deus desejoso agora de se relacionar com Deus, cria-se uma aliança com esse Deus e uma caminhada é estabelecida para que todos vejam e saibam. Para que todos vejam e saibam. Eu estou afirmando uma coisa que é meio que óbvia. Estamos vivendo numa geração carregada de ignorância espiritual e de cegueira espiritual, apesar da multiplicidade religiosa. Apesar dos muitos endereços da fé, estamos vivendo um tempo marcado por ignorância e por cegueira. O milagre abre os nossos olhos. O milagre nos tira da ignorância e nos faz perceber que para além da ação humana existe uma ação divina, soberana, tremenda, poderosa, carregada de misericórdia e de amor e que alcança o coração de um homem. Qual é a área de impotência na sua vida? Ou quais são as áreas de profundas impotências em sua vida? Qual é a situação que você poderia trazer agora, nesse momento, para reflexão, em que olhando ou mirando nessa situação você se vê como uma pessoa incapaz de realizar ou de mudar aquela situação, portanto se vê como impotente. A Bíblia diz que Deus faz aquilo que nós não podemos fazer, Deus age aonde nós não podemos agir, Deus deseja nos surpreender, Deus sempre caminha contra a lógica e contra o óbvio. A lógica e o óbvio está no campo humano, mas Deus é divino. E como Senhor de tudo e de todos, sobre todos, tendo todo o poder nos céus e na terra, Ele deseja realizar um grande milagre. Mas é preciso que eu e você façamos de Deus o nosso lugar de milagre. Veja, agora então eu estou funilando para concretizar aqui um raciocínio que tenho ensaiado desde o início dessa ministração. O lugar em que nós buscamos o milagre não é tão importante como em quem buscamos o milagre. Você pode bater em endereços corretos, mas buscar a pessoa errada. Você pode bater ou frequentar endereços aparentemente corretos, mas ter a motivação equivocada. O texto nos recomenda a buscar a Deus. É interessante que o milagre pode vir numa madrugada na sua casa de joelhos dobrados, ou enquanto você dirige o seu carro, ou enquanto você está no meio de uma multidão pensando sobre a vida, Deus te visita. O milagre não está ligado ao lugar em que se opera, mas em quem opera. E certamente a Bíblia nos chama a atenção para Deus, aquele que opera tudo em todos e que é o nosso Deus de milagre. O lugar de nosso milagre é a presença de Deus, é o Senhor. Você precisa de um milagre? Mais do que buscar alguns endereços da fé, busque a Deus, dobre os seus joelhos, clame a Deus, clame por socorro, grite por socorro. E Deus certamente, do jeito dele, no tempo dele, mediante a soberana vontade dele, ele vai agir na sua vida. Deposite a sua confiança em Deus. Bem-aventurado o homem que confia no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua esperança. Deus te abençoe e que você faça do Senhor o seu lugar de milagre. Em nome de Jesus. Amém.